Quanto à redação, David, eu vou deixar esse mesmo tema para a próxima semana, porque ninguém conseguiu fazer. Acho que devido à correria, né? Aí, Gustavo, Marco, Essa vocês. semana foi pegada. Oi? Essa semana foi pegada para todo mundo, por incrível que pareça, né? Foi corrido. Até para mim, se acredita, foi muito corrido. Ontem eu fui dormir bem tarde, porque eu estava para fazer um memorial para o mestrado. E aí, um outro mestrado que eu estou tentando ver aí se eu consigo passar. Uhum. E foi corrido, muito corrido, mas estamos aqui, firme e forte. Muito forte, isso aí. Vamos Enverga, lá. mas não quebra. Oi? Envergamos, mas não quebramos, né? Ah, com certeza, com certeza. Para início de conversa, me fale aí, de cabeça, quais são os 7 passos para a redação nota 1000. 4 parágrafos, cada parágrafo É, termina em 2 períodos. Cada parágrafo começar com conectivo lógico. Colocar a introdução, colocar o tema na introdução e na conclusão. Deixa eu ver o que mais. Tá em quantos aí já? 4, faltam 3. Vamos lá, sem pescar. Forçamente, forçamente. Hum, vamos logo pro último, né? Ter cinco Elemento, soluções, propostas de intervenções válidas. Cinco, né? certo. Aí já estão seis, deixa eu ver qual é o sexto. Faltam só 2 agora. Eu já falei do período, que cada período tem que começar com conectivo lógico também. E o Não, parágrafo. não, falou agora. Falta só uma bem importante para o projeto de texto. Deixa eu ver aqui. A mais importante é? Para o projeto de texto. Projeto de texto tem que ter o quê? A estrutura eu já falei, não já falei da estrutura? Não. Foi foi a primeira, não Não, foi já não? falou de Quatro? 4 parágrafos, mas não falou a parte do projeto de texto, da parte da estrutura do projeto de texto, que tem que ter o quê? 2 o quê? 2 o quê? Ah, duas teses, é isso aí. Pronto, fechou, é isso aí. Quais são as principais características, de forma bem resumida, da competência 1? O que é que eu analiso na competência 1? Puxa a mente, sem olhar no caderno. Na competência um acho que são a ortografia. Categorias Exatamente. ortográficos, a ortografia. Coerência também, acho que é a segunda, né? Coerência, esse Aí, tem coerência, coesão. aí, Questão de coesão. na competência 2, eu vou analisar 3 aspectos. Quais são esses aspectos? 3 características principais. Precisa ter o que na competência 2? Acho que é Posso? isso, né? Coerência, coesão, não. Uh-uh. Isso aí sempre eu travo um pouco. Na competência 2 tem que ter as características de um texto dissertativo, então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ter a abordagem completa do tema e o principal, né? Sem ele, você não fica com 200 pontos, que é o Repertório. repertório, que tem que ser legitimado e pertinente. Ixi, mano. Esse é o que tem Na, mais coisa que daí, esse bicho é barril. Mas é fácil. Ele é o mais fácil para você ficar com 200 pontos. Que você já sabe automaticamente que tem que ter 4 parágrafos, então você já coloca. Já sabe que tem que ter o tema. Aí o repertório você já coloca na primeira linha. No primeiro parágrafo, você já fica com 200 pontos. Você já consegue a nota máxima nessa competência. Essa competência é uma competência que tem assim 200 pontos garantido. Não, você não pode ter menos do que 200 pontos. Porque tem umas que a gente ainda releva, né? Competência 1, uma competência 3, né? Às vezes não está tão projetado o texto mesmo, né? É, Agora, a 2, a 4 e a 5 tem que ter os 200 pontos. Nesse nível do curso que vocês já estão, tem que ter os 200 pontos da 2, da 4 e da 5. A 1 e a 3 ainda passa, né? Você perdendo aí 40 pontos cada, né? Mas a 1, a 2, a 4 e a 5
tem que ter esses 200 pontos, né? Porque é muito, muito objetivo, né? Não tem como não ter esses 200 pontos, se você fizer a redação prestando atenção nessas características, né? Mas, Verdade. e a 3? O que é que eu preciso ter na 3? Sim, ó, se a dúvida é toda essa estrutura aí, a 3 também são os referências conectivos também? Não, cada competência é uma coisa diferente. Aí tem que pedir ajuda aos universitários, tem que pescar aí. A 3 foi exatamente aquela que você esqueceu, que precisa de quê? De duas. Teses, Exatamente. A 3 a gente vai analisar o projeto de texto com o desenvolvimento das uma ideias, proposta de tá? intervenção. E a 4? A 4 são os cinco dos conectivos válidos, né? Os Não, cinco. aí é a 5. Tenta puxar. Não olha no caderno agora, não. A 4 é você. Se refere aos repertórios, não? Você. Não, o repertório é a 2. Me pegou. Bora embora aí, vai falando aí. A 4 são os operadores argumentativos que tem que ter no Ah, início do segundo, terceiro e quarto parágrafo e dentro dos parágrafos ligando os períodos. E a última, que você já sabe, que eu tenho certeza que você sabe, o que é? A a- competência as 5. competências 5 são sobre as propostas de intervenções, né? Com 5 elementos Pronto, válidos. pronto, é isso. Por que que toda aula eu inicio fazendo essas perguntas? Porque vocês precisam ter em mente Já tem já isso. em mente, já. Né? Quando você fizer a sua redação, tem que ter isso em mente. Não pode fazer e esquecer, porque se você esquece de um detalhezinho desse, sua nota pode cair, entendeu? E Então, cai mesmo. cai. Então, você precisa fazer a redação já consciente dessas características, tá? Hoje a gente vai trabalhar com questionamentos do tema, certo? Esses questionamentos, eles são importantíssimos para você criar a sua argumentação. Então a gente vai dar uma olhadinha e eu acredito que vai dar tempo, além dos questionamentos, a gente trabalhar como construir uma introdução. Tá? A gente vai analisar aqui algumas introduções e vai ter também uma atividade para fazer essa introdução. Lembrando que esse segundo módulo, David, é muito mais prática, tá? Do que a teoria em si. A teoria vocês viram aí no Sim. primeiro módulo, que a gente analisou detalhadamente da competência 1 à competência 5. Aí agora é mais prática. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Espera aí. Aula 7 hoje já, né? Tá abrindo. Foi? Foi, apareceu. Pronto, Apareceu. vamos lá. Então, como ter ideias para a produção da redação, né? Que é uma situação que os alunos eles acabam se prendendo muito, né? Na hora que vai fazer a redação, fica assim. Peraí, eu vou abrir aqui. Pronto. Então, assim, muitos alunos ficam sem ter ideia, né, do que fazer. Então, a aula de hoje vai justamente ajudar você a ter essas ideias, né, para produzir a sua redação. Vamos lá. Então, aqui diz, né, nessa lição, a gente vai trabalhar as ideias para escrever um texto. Para isso, é preciso compreender
que toda boa ideia nasce de questionamentos. Então, vocês vão perceber que o percurso que vocês vão fazer para poder conseguir ter essas ideias é justamente questionar o tema, então fazer perguntas, tá? E através desses questionamentos que você consegue desenvolver a sua redação. Então, assim, dessa forma, você precisa fazer uma pergunta poderosa para obter a resposta necessária que irá lhe ajudar a construir seus argumentos. Assim, no momento em que abrir o caderno de prova, vá logo para a redação e lê os textos motivadores. E a produção de redação por 2 vezes, e antes de se desesperar, porque o seu cérebro não consegue lembrar nada sobre o assunto, prepare sua mente para questionar. Então, assim, a dica é exatamente essa. Primeiro momento que você chegou, não faça questões objetivas, vai logo para a redação. Você vai ler, né, os textos motivadores, vai fazer a leitura da proposta de redação 2 vezes, para que você consiga entender mesmo o que é que está pedindo, o que é que está querendo, e aí, a partir desse momento, você vai começar a questionar sobre esse tema, tá? Agora, o que questionar, né? Quais as perguntas que eu devo fazer? Vamos lá. Primeira coisa que a gente já estudou no módulo 1, qual é o macrotema? É a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? É a primeira coisa que a gente tem que questionar. Aí depois, o que eu já ouvi, li ou assisti em filmes, jornais, músicas, poesias, livros sobre esse assunto. Nesse momento, David, que eu paro e penso e questiono o que, é que eu já vi sobre esse assunto, é o momento que eu já vou criar o meu repertório, tá? Então, assim, é de uma forma mais simples e mais fácil para que eu possa criar esse repertório. Então, assim, não necessariamente eu preciso saber aí de uma obra em si, né? Eu posso buscar aqui na minha mente situações do cotidiano que eu presenciei a abordagem desse tema. Esse questionamento também vai ajudar o quê? A você aprofundar os seus argumentos, você sair do senso comum, né, só do seu conhecimento, e ir para um repertório mais legitimado, né? Então, mais amplo. Aí depois, o que eu sei sobre este tema, que eu estudei na história, na geografia, na filosofia, sociologia, atualidade ou outra matéria? Observe também que essa pergunta aí eu vou tentar direcionar para um repertório legitimado a uma área do conhecimento, né? O que legitima também. Então, tudo que você estudou na sua vida escolar, em algum momento, vai servir como repertório legitimado. Tem algum exemplo em mente sobre esse tema? Este tema traz algum problema para a sociedade? No momento que eu pergunto, primeiro, tem algum exemplo em mente sobre esse tema? É construção de argumento, tá vendo? Aí depois, este tema traz algum problema para a sociedade? Qual? Esse problema que eu questiono sobre o tema já pode ser uma tese, tá? Por quê? Porque é importante a gente perceber que a tese, elas são construídas por situações problemas, né? Se eu pego um tema, esse tema já é um problema, a minha tese vai ser o quê? 2 causas, certo? Sobre que interfere aquele problema. Se o meu tema não for um problema, aparentemente, porque sempre vai ser um problema, porque se não fosse, não teria necessidade de uma proposta de intervenção. Então, se aparentemente ele não vai ser um problema, qual vai ser a minha tese? Eu vou criar 2 problemáticas para aquele tema. Então, o problema, né, a tese sempre vai ser relacionado, vai ter esse cunho negativo. Eu sempre vou ter que enxergar uma problemática, 2 problemáticas ou 2 causas para aquele problema, certo? Aí depois, o que impede a resolução desse problema, né? Então aí a gente vai pensar, né? Gostei Qual dessa abordagem sua aí, Vivian, em se tratando da questão do problema, que toda proposta é um problema.
às vezes a gente não tem essa visão, entendeu? Que isso também dificulta o nosso desenvolvimento na redação. Que a gente já partindo desse pressuposto de que todo tema é um problema, como você falou, senão não teria a possível resolução do problema, né? Muito bom. Exatamente. Então, assim, às vezes, e aí eu já vou chamar a atenção, inocentemente, tem muitos alunos que pegam o tema e não enxergam o problema e começam a falar situações positivas. Não, você tem que forçar a sua mente a enxergar a problemática. Tem que ser uma problemática. E outra, viu, David? Essa problemática, ela vai ter sempre dois causadores, tá? Um governamental e o outro social. Então, assim, as causas dessas problemáticas têm uma parcela de culpa o governo e uma parcela de culpa a sociedade. E aí, na hora que você for pensar nas causas, é importante que você pense também no causador, né? Então, assim, o causador de uma tese vai ser o quê? O governo, certo? Aí, olha como você automaticamente, através desses questionamentos, mesmo sem você saber o tema, você já vai direcionando, né? Aí eu já pensei aqui em um causador. Por que que esta pessoa aqui, ou este agente, é um causador? O que que ele está deixando de fazer para se tornar um causador? Entendeu? Já é, ó, argumentos aí de É defesa da verdade. sua tese. Aí a segunda tese, ou a primeira, porque eu gosto sempre de botar o governo como a segunda tese. Então, na primeira tese, eu já lhe falei que normalmente, né, vai ser um problema social e falei também que terão dois culpados, né? Uma parcela vai ser o governo, a outra parcela vai ser a sociedade. Quem é o causador deste problema quando eu me refiro à sociedade em si? É a família? São os pais? Os cidadãos? Então a gente vai ter que enxergar, entendeu? Qual é a causa, né? O que que este causador aí está deixando de fazer, né? Ou então o que que ele deveria fazer para evitar esse problema? Esses questionamentos vão formando o seu texto, tá vendo? Aí aqui, o que que impede a solução desse problema? Por que que esse problema está acontecendo, né? É o momento que você desenvolve aí a sua causa. Aí, opa, desculpa, passei sem querer. Vamos lá. Aí aqui, este problema pode gerar outros transtornos para a sociedade? Aí a gente pensa, olha, já encontrei um causador, certo? Já encontrei uma causa, certo? Agora eu quero encontrar uma consequência desta causa. Tá vendo? Essa consequência, lógico, que é uma consequência negativa. Por quê? Olha a pergunta: este problema pode gerar outros transtornos para a sociedade? Tá vendo? Então, é uma consequência Definitivamente, negativa. velho. Você está conseguindo, David, enxergar que essas perguntas estão produzindo o seu texto? Sim, sim, de fato. Produzindo seus argumentos, que é o que os alunos têm mais dificuldade de fundamentar esses argumentos. Então, é isso aí, tá? Aí, aqui, tum, mochila, pego. Aí, aqui, quem são as vítimas impactadas, direta ou indiretamente, referente a este problema? Como e por que pode ser resolvido este problema? O que é que eu quero que vocês percebam? Isso aqui, mama. O que é que eu quero que você perceba, David? Desde o início dos questionamentos. Aí aqui, após obter as respostas para os questionamentos, selecione as respostas para transformar em argumentos as duas teses e a proposta de intervenção. Observe que todos esses questionamentos direcionou a sua redação. Primeiro, eu encontrei as teses. Olha aqui, vamos lá nas perguntas. Primeiro, eu identifiquei o macrotema, certo? Depois, eu já identifiquei o quê? Um repertório. Olha aí a competência 2 surgindo, tá vendo? Aí depois
fundamentei aqui os meus argumentos. Aí agora, olha o que aconteceu. Esse problema traz algo para a sociedade, já forcei aqui a gente pensar na problemática, certo? Aí aqui, desenvolvimento desta problemática, ó, o que impede a resolução desse problema, tá vendo? Lembrando que essa problemática, só lembrando, pode ser duas causas referente ao problema ou dois problemas referente ao tema, tá? Sempre cunho negativo. Aí aqui, este problema pode gerar transtornos para a sociedade, né? Então, quais as consequências desse problema, tá? Aí depois, quem são as vítimas, né? E como e por que pode e como e por quem pode ser resolvido. Essa última pergunta aqui, nesta sequência, eu fecho a minha redação, certo? Eu vou ajeitar ela já já. Eu fecho a minha redação. Por quê? Porque nessa última pergunta, eu apresento o que aí? Quero ver se você consegue enxergar com essa última pergunta. Eu apresento o quê? Aí você apresenta os interventores da ação. Exatamente. Então, eu apresento aí a proposta de intervenção. Então, fazendo estes questionamentos aí, David, eu tenho minha redação pronta em mente, assim, um esqueleto em si, né? Aí, o que é que a gente faz para ficar perfeito? Eu pego aquele esqueletozinho que você já tem pronto e junto com as respostas desse questionamento aí. Lógico que a resposta não tem que ser direta, né? Como é que pode ser resolvido esse problema? Não sei o que pelo governo. Não, você vai ter que adequar. Mas se você juntar os esses questionamentos, as respostas desses questionamentos com aquele esqueleto modelo de redação, sua redação ficou pronta, tá vendo? Então, assim, a aula de hoje ele tem esse olhar objetivo, é de fato deixar sua redação pronta, independente do tema que cair, porque você fazendo estes questionamentos, que são questionamentos fáceis, certo? Você desenvolve a sua redação tendo em mente o que? Aquele esqueleto de modelo de redação pronta. E aí, fechou. Observe que através desse questionamento você vai conseguir argumentar e principalmente fundamentar o seu texto. Porque se você só fizer pelo esqueleto que você tem, sua redação ela pode ficar superficial, ela não vai estar aprofundada, fundamentada. Com esses questionamentos, você consegue, entendeu? Fundamentar. Então, é como se fosse duas partes que se completassem, né? Os questionamentos junto com o esqueleto. Tá vendo? Vamos lá. Sim. Que tem muita coisa hoje, viu? E aí chegou a parte prática, né? Vamos praticar. Após compreender que é necessário questionar para construir uma boa redação, e aí você conseguiu enxergar aí a importância desses questionamentos, eu quero que você leia a proposta de redação e os textos motivadores e logo após responda aos questionamentos. O que é que a gente vai fazer agora, David? Eu quero essa proposta que está aqui é exatamente a proposta da redação de vocês, tá? Dessa semana. E eu quero que você leia essa proposta, tá? Eu vou colocar aqui também os textos motivadores. E depois que você fizer a leitura da proposta e dos textos motivadores, eu vou dar um tempo para você responder aqueles questionamentos, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, viu, David, que você pode perguntar: ô professora, na hora que eu for fazer a minha redação, eu preciso fazer essas perguntas? Eu não vou perder tempo em fazer essas perguntas? Não, pelo contrário, você vai organizar e direcionar o seu texto. Você não vai perder tempo. Por quê? Porque você automaticamente vai estar criando aí os argumentos da sua redação. Então, é importante essas perguntas, tá? Vamos lá. Proposta. A partir Agora, da... não vai dar para me ler aqui não, porque eu tô com o celular. Eu tô com o celular e a tela Ah, não tá muito legal, entendeu? sabe o que é que eu Hoje eu vou não tô no Note, fazer? não. Então, vou fazer assim, David. Eu vou deixar primeiro você fazer a leitura silenciosa, depois eu leio com você. Essa proposta
é a mesma proposta da redação que vocês vão fazer essa semana, que já está no grupo do WhatsApp. Eu vou reenviar só para poder ficar aqui. Aí você vai fazer, eu vou lhe dar 5 minutinhos para fazer essa leitura, depois eu leio com você, e aí em seguida você vai tentar responder aqueles questionamentos, tá bom? Mas na paz, não tem pressa não, viu? Vou lá, Certo, vou colocar aqui agora. Espera aí, 1 minutinho só. Vou mandar para você mesmo, no privado, tá? certo. A violência nos estados. Espera aí. David. Pronto, enviei para você. A proposta é exatamente essa que está aí agora no seu WhatsApp. Eu quero que você faça a leitura com calma, tá? E aí, em seguida, vou dar 5 minutinhos, em seguida eu entro para fazer a análise com você, tá bom? Conseguiu abrir? Se você quiser sair, ler e entrar, mas consegue também você fazer a leitura sem sair. Mas se você não conseguir, não tem problema, é só clicar no link de novo, tá? Ok. Deixa eu botar aqui. Estou com o microfone desligado e falando. Eu vou dar 5 minutinhos para a leitura. E aí, se você conseguir terminar antes, aí você me avisa que a gente já continua, Não tá vai bom? dar, não vai dar para me ler por aqui, não, pelo celular, não. Tá bem de ruim a tela, bem Ah, é? embaçada. Você lê e como eu tô ouvindo, dá pra gente fazer algumas assimilações, entendeu? Pronto. Eu faço mais essa leitura quando eu tô com o Note. E agora eu não tô, só tô na tela do celular mesmo. Então tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Eu já tenho uns 2 anos com esse celular, você deve imaginar como é o estado dele, né? Pronto, então vamos lá, então. Espera aí. Um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Oi. Um minutinho. Um minutinho só, viu? Deve ser eu só ajeitar aqui a menina. Tranquilo, tranquilo, fica à vontade. Vamos lá, então. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema violência nos estados, por que esta prática persiste em pleno século XXI, apresentando a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista. O que é que eu sugiro para você nesse momento? Coloque aí a proposta, o tema, né? Violência nos estádios, porque esta prática persiste em pleno século XXI. Coloca aí no caderninho que você vai precisar olhar para esse tema toda hora para poder conseguir lembrar, né, daqueles questionamentos. Assim que você terminar de escrever, me avisa. Violência nos estágios, porque esta prática persiste em pleno século XXI. Não entendi, eu devo fazer o que agora? Copiar o tema? Só o tema, isso. Copiar aí no caderno. Por quê? Porque é a partir desse tema que você vai fazer aqueles outros questionamentos. Né? Então a gente já vai construir aí as ideias para ele, entendeu? Então coloca aí. Você está com o caderno em mãos? Tô, deixa eu só ajeitar as folhas aqui, peraí. Assim que terminar de copiar só o tema, me avisa, tá? Certo. Violência nos estágios, porque esta prática persiste em pleno século XXI.
Em pleno século XXI, né? Pronto, em pleno século XXI. Certo, foi. Agora para a leitura dos textos motivadores. Primeiro texto. Texto 1. Vem cá, texto 1. Ok. Está pequenininho mesmo aqui, deixa eu aumentar também. Violência nos estágios. De quem é a culpa? Mais um episódio bárbaro de violência marca o futebol brasileiro e tem repercussão mundial. No Recife, um torcedor morreu após ser atingido por um vaso sanitário arremessado de dentro para fora do estádio do Santa Cruz. Esse foi mais um dos 53 casos de pessoas que morreram em brigas de torcidas registrados nos últimos 2 anos. Mais uma vez, surgem inúmeras perguntas de quem é a culpa por tanta violência. Das torcidas organizadas? Da impunidade para esses casos? O psicólogo Roberto Romeiro, autor da pesquisa de mestrado Torcida de Futebol, Adesão, Alienação e Violência, afirma que não é a paixão pelo futebol que causa violência entre torcedores, mas sim a maneira como as pessoas lidam com essa paixão. Lembrando, David, que o texto motivador ele tem a obrigação, né, de lhe dar uma ideia, de direcionar os seus pensamentos para o tema, certo? Nesse texto, ele já vai aí, ó, apresentando causadores para a tese, né? Então, aqui fala, ó, de quem é a culpa? Das torcidas organizadas? Olha aí, já é um estalo. Da impunidade para esses casos, né? Então, vai pensando aí, vai organizando as suas ideias, tá? Mas vamos para o segundo texto. Texto 2. Um bobo faz muitos outros. A solidão abissal da loucura tem uma tendência à coletivização que conjura a alucinação à vida. Esse mecanismo pático harmoniza com o mecanismo social determinante nos dias de hoje, que faz com que as pessoas socializadas para o isolamento desesperador fiquem ávidas de companhia e se ajuntem a 32 em frias multidões. É assim que a tolice se torna epidêmica. As seitas insanas crescem no mesmo ritmo que as grandes organizações. É o ritmo da destruição total. Theodor Adorno, né? Eu acho que tem até naquela lista que a gente tem de repertórios, né, de citações, tem uma citação dele. Mais uma vez aqui faz uma crítica, né, a questão da torcida organizada em si, né? Mas vamos lá. Texto 3. Por que o torcedor da cidade, que tem clubes disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, não vão aos estádios? Responsável pelas violências no futebol. Resultado: violência, falta de segurança, 42%. Olha aí. Distância do estádio, 18%. Baixo e nenhum interesse, 16%. Preço do ingresso, 7%. Falta de conforto no estádio, 5%. CBF, 0,8%. Então, aqui está esse texto, ele aborda justamente, né, justificativas, mostrando por que muitos brasileiros não vão ao estádio, né? Então, no topo aí da lista, a gente tem a questão da violência e a falta de segurança, né? Um gráfico que mostra essas causas, né? Do torcedor não ir aos estádios. Então, com 44,2%, temos a violência e a falta de segurança. Texto 4. Após briga em torcidas, Dilma defende a polícia dentro dos estádios. A presidente Dilma Rousseff condenou as cenas de violência que marcaram o jogo entre Atlético Paranaense e Vasco. Em sua conta pessoal, no microblog Twitter, a chefe do executivo afirmou que conversou com o ministro dos Esportes,
Aldo Rebelo, para assegurar a presença da polícia dentro dos estádios de futebol e propôs outras medidas para inibir ações violentas de torcidas organizadas. Conversei com o ministro Aldo Rebelo, que acompanha o caso. É necessária a presença da polícia nos estádios, a prisão em flagrante em caso de violência e a criação de uma delegacia do torcedor para que cenas como a de ontem sejam coibidas, escreveu a presidente na rede social. Olha aí, gente, olha aí, David, ela já também direcionou a questão de medidas, né, para as pessoas que cometem esse tipo de violência, né? Quando ela fala aqui, ó, é necessária a presença da polícia nos estádios, a prisão em flagrante em caso de violência e a criação de uma delegacia do torcedor, né? Então, o que é que esse texto aqui, ó, encaminhou já soluções, tá vendo? Então, assim, De o que é que fato. o que é que eu quero mostrar para você? Que você também, David, no momento que você faz a leitura dos textos motivadores, você consiga tirar essas ideias dos próprios textos motivadores. Por quê? Porque pode cair um tema que você não domine, certo? Então, como a gente lê Maioria. a maioria, exatamente. Então, como a gente lê esses textos motivadores, certo? E conseguir abstrair as informações necessárias para a produção do meu texto e fundamentar as minhas argumentações sem que necessariamente eu tenha que copiar os textos motivadores, né? Porque a ideia dos textos motivadores é justamente lhe dar um norte, mas não necessariamente você tem que copiar, entendeu? Então, essas ideias que estão aqui, que eu já coloquei aqui, ó, causadores, as causas em si, ideias para a proposta de intervenção, você pode sim retirar dos textos motivadores fazendo os seus argumentos, entendeu? Então, assim, os textos motivadores, eles não estão ali aleatoriamente, eles lhe dão esse norte, sabe? Vamos lá, ainda tem mais um textozinho. Texto 5. Para o torcedor brasileiro, violência e estádio distante tiram o público dos jogos de futebol. Vamos lá. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A apresentou uma média do público de 12 mil pagantes. Apenas 2 dos 10 jogos receberam mais de 20 mil pessoas. A discussão do que afasta os torcedores dos estádios brasileiros é ampla, mas o torcedor brasileiro são 2 os principais motivos de público baixo. Violência, lembrando, viu, do tema da redação. Então, todos os textos motivadores, no momento que a gente está lendo, a gente tem que direcionar, né, a essa temática, tá? E a dificuldade de transporte e acesso dos equipamentos. Por que eu estou falando isso para chamar sua atenção? Para que você não pegue um tema abordado também nos textos motivadores que não esteja relacionada à proposta da redação. Então, aqui, o que é que a gente tem que direcionar, focar o olhar? No momento que fala sobre o motivo das violências. Então, não vou discutir aqui sobre a dificuldade de transporte e acesso dos equipamentos, porque não é um tema que refere-se à proposta da redação, entendeu? Aí aqui, os dados foram relevados por uma pesquisa de consultoria que entrevistou pessoalmente 8.112 pessoas a partir dos 16 anos, de classe A, B, C e D, e moradores de todos os estados brasileiros, como mostra o gráfico abaixo. Deixa eu ver se tem esse gráfico aqui. Ok, terminou aqui. Então, é essa a proposta de intervenção, e agora a gente vai para os questionamentos. Vamos lá. Ler novamente. Qual foi a dica que eu dei na primeira. Tá linda, mãe. No primeiro momento da aula? Pegue o caderno, vá para a sua redação, faça a leitura da proposta da redação, depois faça a leitura dos textos motivadores, depois retome a proposta da redação. Por que é importante a gente ler 2 vezes essa proposta em momentos diferentes? Primeiro momento é o quê?
É para eu saber o que é que vai tratar os textos motivadores e no momento que eu estiver lendo esses textos motivadores, tentar já absorver a temática da proposta, certo? E por último, é para poder recapitular essa proposta depois das informações dos textos motivadores, ok? Então aqui a gente tem violência nos estágios, porque esta prática persiste em pleno século XXI. Internalizou aí esse tema? Sim. Então vamos lá. Tá aí copiado, né? Então Tá. vamos para a primeira questão. Eu quero que você faça num caderninho, viu, David? Para depois você falar para mim, tá? 3 primeiras questões. Você vai responder aí. Qual é o macrotema? Escreve no caderninho. Depois, pense direitinho, não tem pressa. Hoje eu estou aqui o tempo que for necessário. O que eu já ouvi, li ou assisti em filmes e jornais, vídeos musicais, poesias e livros sobre este assunto. Escreve aí. É importante que você traga a informação, David, que não foi do texto motivador agora nesse momento, tá? Eu quero um repertório seu, tá? Para que você não coloque aí o caso daquela situação de violência que aconteceu, que a pessoa morreu quando um torcedor jogou um vaso sanitário, que foi abordado nos textos motivadores, tá? Terceira pergunta: Certo. o que eu sei sobre este tema, que estudei em História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Atualidade ou outra matéria, tá? Então, vou dar aí 5 minutos, se der, se não, pode prorrogar mais um pouquinho, para você responder essas 3 perguntas. Se você não recorda de forma alguma o que você já viu na história, na geografia, filosofia, sociologia, atualidade ou outra matéria, não tem problema. Coloca assim, não sei, não tem problema. Mas a segunda pergunta, que eu já li e assisti em filmes ou jornais, e vídeos, músicas, poesias, livros sobre este assunto, com certeza, nesses anos de vida aí que você tem, você já viu algum momento. E eu quero que você force a mente aí para poder colocar um repertório legitimado com base nos seus conhecimentos prévios, tá bom? Então, bora lá, firme e forte, responde aí essas 3 perguntinhas. Não tenha pressa, hoje eu estou aqui o tempo que for necessário. Quando terminar, você me avisa, tá bom? Certo.
Pronto, Vivian. Vivian? Voltou, Vivian? Botei, tô aqui. E aí, conseguiu? Eu fiz aqui, né? Bora ver se tá coerente, né? Pode falar, pode, bora, vamos lá. Você quer. Vamos lá. Próximos questionamentos. Bota aí embaixo. É porque vamos lá. Tem algum exemplo em mente sobre esse tema? Vamos fazer de três em três, tá? Esse tema traz algum problema para a sociedade? Qual? E o que é que impede a resolução desse problema? Peraí, vamos lá, peraí. Repete, por favor, aí. Primeira pergunta. Tem algum exemplo em mente sobre este tema? Exemplo, qual é o próximo? Ele, esse tema traz algum problema para a sociedade? Qual? Próximo. O que impede a resolução desse problema? A resolução desse problema e o que mais? Este problema pode gerar outros transtornos para a sociedade? Quer copiar logo as outras duas? Manda logo aí. Quem são as vítimas impactadas, direta ou indiretamente? Fácil, né? Rapaz, esse tema tá muito fácil, viu? Vítimas e o que mais? E como e por quem pode ser resolvido este problema? É a última pergunta. Lembra que essas perguntas todas têm um objetivo, viu, David? Nenhuma pergunta dessa ela tá aí para nada. Todas têm um objetivo. Show de bola, vamos lá. Ah, você quer que eu faça essa daqui também, né? Bote Uhum. alguma coisa. Dá São mais um 9 tempinho então aí. perguntas. Pode ficar tranquilo. São 9 perguntas. Tô aqui, viu? Qualquer coisa é só falar. Certo, me dá um tempinho aí que eu já te chamo. Tá, pode ficar tranquilo.
Pronto, Vivian. Vivian. Tô falando com o microfone desligado e a câmera fechada, aí fica difícil você ver se eu tô aqui. Vamos lá, então. Respondeu todos os questionamentos, né? É. Então vamos agora analisar aqui. Deixa eu só fechar aqui para não dar microfonia. Pronto. Votando. Ok. Então, vamos focar primeiro no tema. Tá dando microfone ainda, não tá? Espera aí, deixa eu... Vamos lá. Ai, minutinho. Tentando desligar aqui. Ok. Pronto. Vamos lá. Então, primeiro vamos focar aqui no tema, tá? Tema: violência nos estádios, porque esta prática persiste em pleno século XXI. Repetindo, violência nos estádios, porque essa prática persiste em pleno século XXI. Vamos agora para os questionamentos. Qual é o macrotema? Fácil aí, né, David? Macrotema eu David? coloquei violência e esporte. Ok, ok. O principal é violência mesmo, tá? Se você for prestar atenção, É. foca mais em violência. Mas tá legal, violência e esporte. Ok. Porque ele faz menção, né? Que a questão está envolvendo o quê? Torcedores e jogo de futebol. Então, como macrotema, como é abrangente, no meu discernimento aí, eu versei sobre violência e esporte. Tipo, macrotema que eu fale, dê ênfase à violência, E ao sobretudo a questão do esporte também, porque foi dentro do recinto de um estádio, né? Ok, perfeito. Segunda pergunta. O que você já ouviu, leu, assistiu em filmes, jornais, vídeos musicais, poesias, livros sobre esse assunto? Eu coloquei aqui como uma questão de repertório. Eu coloquei: o Estado brasileiro repudia qualquer ato de violência que culmine, deixa eu ver aqui, eu escrevi de forma rápida, a letra já não é certa, né? Que culmine alguma, que culmine dano à integridade física e psíquica dos cidadãos. Ok. Agora sim, David, em que momento da sua vida você já viu, assistiu, presenciou algum tipo de violência no estádio de futebol? Tem alguma música? Né? Você lembra da música que a gente trabalhou semana? Você estava semana passada? Ou foi Marco? Foi você, não foi? Tava. Que a gente trabalhou uma música de Foi Gabriel aquele. Acho que Pensador foi Skank, que né? falava Skank? justamente sobre isso. Foi, Oi? mas eu não me atentei muito a ela, não. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer, viu, David? A partir de hoje, tudo o que você assiste, tudo que você lê, tudo que você vê, você tem que relacionar um repertório legitimado, certo? Então, assim, quando a gente pergunta o que eu já li, o que eu já assisti, é pensar mesmo, tentar buscar em alguma fase da sua vida que você presenciou esse repertório legitimado, tá? Então, assim, se a gente for parar para pensar, aí, o vídeo que a gente assistiu semana passada de Gabriel Pensador trabalha justamente com isso, tá? Em várias situações, né, a gente passa no jornal sobre situações, sobre a violência no estágio, né? Então, assim, a gente tem que forçar a nossa mente a relacionar esses repertórios, entendeu? Você, agora fazendo uma pergunta geral, Nesse caso porque aí da eu forma fui que... pela questão essa questão foi daquela leitura, né, como tá aí, já ouvi o leio, tal, e tipo, algo do tipo. Aí eu vejo isso na Constituição novamente, que a Constituição repudia esse tal, porque ele está perguntando o que você já leu ou já ouviu a respeito do fato. Aí eu botei isso, entendeu? Pronto. Aí mas você citou a Constituição na hora que você leu para mim, não, né? O Estado brasileiro, é porque ele se Sim. subdivide, na verdade. A Constituição da República tem diversos sinônimos, entendeu? Uhum, uhum. Lei Certo. maior, Então lei é esse, semelhante então é e esse outros, caminho. entendeu? Aqui no caso eu botei o Estado brasileiro O Estado brasileiro. repudia. O Ok. Estado brasileiro como um todo seria o país Seria a Brasil, né? Constituição. Ok. E Aí, essa parte que você fala aí
é o seu repertório legitimado que você vai colocar na sua redação, entendeu? Então você já encontrou aí um repertório legitimado, tá? Além deste, da Constituição, porque eu sei que é a sua carta na manga, que você vai usar a Constituição, e está certíssimo, tá? Em já levar Sempre. essa ideia, mas além da Constituição, para que você pense sobre repertórios, para fundamentar o seu texto em outros momentos da sua redação, no D1 ou no D2. Você lembra de alguma situação da sua vida sobre violência nos estágios? Eu coloquei Algum. aqui como o que eu sabia, que eu tinha ciência, né? Que a prática fere o ordenamento jurídico e, por conseguinte, os direitos das pessoas. Porque, veja bem, porque a Constituição ela é ampla, é ela que rege todo o nosso andar, o nosso mover, nosso. Então, porque eu não tenho muito conhecimento do mundo, que eu falo assim, eu não sou muito de ficar lendo, ou algo do tipo, de ficar assistindo muito jornal, ou tipo, que a vida é corrida, então eu supro minha necessidade da Constituição, que ela abarca todos os direitos. E tudo que você É versar sobre maravilha. violência, educação, esporte, então eu tento trazer para o meu, o tipo assim, né? Meu forte, mais ou menos, para aí que eu posso dissertar sobre qualquer coisa. Preciso fortalecer, ou seja, Exa corroborar mais os argumentos, entendeu? Aí eu coloquei que exatamente. essa prática fere o ordenamento jurídico e, por conseguinte, os direitos das pessoas, a prática da violência. Eu acho que em outro momento aqui, dentro desses nove tópicos, eu fui mais específico em questão do que eu presenciei. Tá mais eu Uhum, acho. certo. Na escola, né, você já viu alguma coisa referente à história, geografia, filosofia, sociologia, atualidade, outra matéria que abordasse esse tema? Eu citei aqui. O de colégio eu que eu formei, foi em 2010, foi 2012. Tá, tá falhando, se a tua internet tá ruim, David? Não, não. Eu tô falando, eu botei aí no repertório. Eu já ouvi, eu já falei. Certo. Eu acho que Mas eu fico muito muito preso a. você especificou esse momento quando você colocou em 2010, mais ou menos. Mas o que foi que você lembrou quando você colocou essa data? Não, eu falei assim, em questão de alusão à história do colégio, né? Isso a gente vê mais nos Sim. jornais, essa questão. Aí eu coloquei essa. Você sugeria qual outra melhor, assim? A questão de. Não, na realidade, não seria a sugestão em si, é só para que a gente force, porque esses questionamentos aí é para forçar mesmo a mente a ir buscando, entendeu? Isso. Essas situações. Por exemplo, sociologia, né, com certeza aborda essa questão Questões também, né? sociais e tal. Isso. Mas vamos lá. Tá formando, tá fazendo. Tá. Tem Aí, uma. tipo, eu coloco geralmente para poder fortalecer a questão da Constituição. Sempre eu boto para link, é porque pouco argumento nesses casos, entendeu? Então, falando sobre a violência aí, é essa questão. Aí mais abaixo você vai ver. Que aí tá aí na questão de desenvolvimento aqui ainda. Eu estou fortalecendo a tese que eu mencionei aqui, a questão da Constituição. Que aí eu falei que ela é contra, ela repudia qualquer ato desse e tal. E eu falei o que ocasiona essa questão da violência nos estados, né? Que é o dano à pessoa, dano ao patrimônio, diverso aí. Vamos lá. Tem algum exemplo em mente sobre este tema? Você lembra de algum exemplo? Aí Só eu para botei poder. aí, eu peguei um pouco desse próprio tema aí, ó. Quando membros de torcidas organizadas se agridem em função da preferência do time. Uhum, ok. Este tema traz algum problema para a sociedade? Qual é o problema que esse tema traz? Você já sabe, vai ter problema na área, né? Então, É a isso aí, a partir do pergunta já é problema. uma pergunta retórica, traz, né? Você já sabe a resposta. Agora, qual é esse problema? Coloquei danos ao patrimônio, à Sim, integridade física e psíquica e o mais relevante que é a perda de um ente querido. perfeito. Aí aqui, o que impede a resolução desse problema? Eu coloquei aqui como inércia estatal, a falta de conhecimento, a falta de consciência dos praticantes do ato ilícito e a impunidade. Perfeito. Vamos lá, peraí. Polícia sem querer, perícia sem querer. Não quero isso não, gente. Vou voltar aqui um pouquinho para cima.
Este problema pode gerar outros transtornos para a sociedade? Esse aí eu não coloquei, não. Eu achei assim, no meu ver, esse foi só mais fortalecer, tipo, unificar a primeira, né? A questão dos problemas É, sociais. se você for pensar, quando você pergunta a primeira, é para você encontrar as causas, certo? Quando você pergunta esta, a próxima aqui, é para você fundamentar esta causa. Então, Seria qual é questão a de detalhamento, no caso, isso, detalhar. isso, qual é a consequência, né? Essa pergunta, em outras palavras, vai ser: qual é a consequência daquela causa, né? A gente encontrou aí esse problema, tá? E agora, qual é a consequência deste problema? Então, são esses outros transtornos, entendeu? Para a sociedade, entendeu? É Então, no para caso, poder. eu inverti aí. No caso, então, o problema social que eu citei aqui, como dano ao patrimônio, integridade física, psíquica, seria nela. Outros problemas seriam, no Uhum, caso que você está falando aí, seria aqui, então, os problemas sociais. exatamente. Porque assim, deixa eu só fechar as perguntas que a gente vai comentar sobre elas, tá? Aí aqui, quem são as vítimas impactadas, direta ou indiretamente? Deixa eu ver aqui rapidinho. Você falou que quais são as vítimas? E Quem são as botei os cidadãos vítimas? de Isso. bem e a sociedade como um todo. Ok. E, por último, como a gente pode resolver este problema? Eu coloquei ministério, eu usei aqueles 5 fatores, né? Os Uhum, interventores, os uhum. agentes, o agente, como eu botei o Ministério da Segurança, o agente, aí vem aquelas questões da ação, aí todo um cronograma. Certo. Então, David, o que é que eu quero que você enxergue? Esses questionamentos, eles não estão à toa. Quando você responde, automaticamente você monta aí o seu texto, certo? São ideias para o seu texto, né? É um tipo de esqueletos que vão nortear o seu texto, tá? Então, se você consegue responder direitinho, você não vai ter problema. Aí, o que é que eu aconselho? Junta com aquele esqueleto modelo da redação nota 1000 para para poder sair a sua redação. É uma forma de você fundamentar. Porque se você só utilizar o esqueleto da redação nota 1000, sua redação vai ficar muito superficial. E com esses questionamentos aí, não, você vai conseguir fundamentar. Sempre quando você for fazer a sua redação, é importante que você coloque ali, né, a ideia dessas perguntas no cantinho, e aí você vai fazer a leitura dos textos motivadores. O que você achar de importante nesses textos motivadores para responder esses questionamentos, você já grifa. Se você parar para pensar também, no momento que a gente lê os textos motivadores, várias partes do texto motivador, né, dos textos motivadores, já foi dando ideias para as respostas desses questionamentos, né? Então aqui, ó, falou no primeiro texto já destacou de quem é a culpa de tanta violência, né, das torcidas organizadas. Olha as ideias que eles vão passando aí, né, os textos motivadores vão passando para você fundamentar os seus argumentos. Olha esse infográfico aqui, no momento que ele fala sobre as situações, né, de muitas pessoas não irem aos estágios, tá vendo? Tudo isso, David, vai servir para você criar os seus argumentos. Olha essa aqui mesmo, essa última aqui, ó, deixa bem claro a ideia da proposta de intervenção, né? No momento que ela fala que é necessária a presença de polícia nos estágios, presença flagrante, então é, já deixa claro. Então, esses textos motivadores também servem como norte para a produção do seu texto. Então, você lendo atentamente esses textos motivadores, respondendo essas questões aqui, né, que foram colocadas. Esse aí não te corta, não. Esse aí que você supracitou agora aí, eu tinha pegado, né? Eu anotei sim. Eu botei impunidade, aí eu coloquei aí essa questão da, é, questão das teses. Para fundamentar a tese, eu botei aqui a parte, entendeu? Caso eu fosse reduzir, eu Uhum, usaria uma dessa aí para tese, as duas teses. Aí eu coloquei a questão da ex impunidade e a questão também da presença da polícia dentro dos estados. Aí eu ia organizar as ideias para poder lançar como tese, entendeu? exatamente. Não sei se você lembra, na aula que refere-se à competência 3, a primeira.
a primeira habilidade a trabalhar era selecionar. Então, esse momento Isso, aí é o justamente. momento que você seleciona essas ideias. É para colocar na folha, no fundo do caderno mesmo, de perguntas que você vai levar para casa na hora da prova. Todas essas ideias. Eu não quero que você já faça a redação definitiva. Não, é a seleção das ideias. Depois, a segunda habilidade que a gente trabalhou na competência 3, que foi na aula 4, foi a organização dessas ideias. Então, depois que a gente seleciona essas ideias, né, a gente colocou lá no papel, ideias solta mesmo, viu, David? Não é para poder você já ir pensando, você já vai Isso, por isso pensando, mas as que é ideias legal estão. botar de forma dispersa. Aí é fazer isso, é que eu vou redigir para ver qual que tinha mais a ver com o contexto, a Isso. qual Às se vezes, às quadraria vezes melhor. Isso, perfeito. E aí, às vezes, o que é que acontece? Você coloca, exemplo, teve um momento aí que você colocou, acho que foi três causadores ou três causas. Aí você vê qual que se adequa melhor. Por quê? Porque você sabe que você só vai precisar de duas causas, né? Por quê? Porque Isso. essas duas causas serão suas duas teses. E por que que você só pode colocar duas causas e não três causas? Porque você só vai ter dois parágrafos para desenvolver essas causas, né? Um vai ser a primeira tese e o outro vai ser a segunda tese. Por isso que a gente pede sempre para poder o aluno organizar e pensar em duas causas. Porque no momento que você coloca, por exemplo, eu pensei em três situações aqui muito boa, você não tem espaço em 30 linhas para desenvolver de forma fundamentada três causas. Porque se são três causas, eu tenho que fazer o quê? Três parágrafos de desenvolvimento. Um desenvolvimento para cada parágrafo ou para cada tese, entendeu? Então, por isso que a gente pensa sempre em duas, porque em duas tem como você argumentar de forma mais aprofundada. Três, algum parágrafo vai ficar superficial, alguma tese vai ficar superficial, entendeu? Mas, assim, a ideia do questionamento é justamente essa: é você conseguir fazer o que é mais difícil, selecionar essas ideias, né? E aí, quando você seleciona essas ideias, certo? Aí vem o segundo passo, que é o quê? Organizar essas ideias. Só que o que é que você tem de positivo nessa organização das ideias? Você já tem em mente, David, o que o seu texto precisa de forma hierárquica. Então, se você já tem em mente o que é que o seu texto precisa, o que é que tem que ter na introdução, que é a contextualização, que é o seu ponto de vista, que é o fechamento, as duas teses e depois o fechamento, que no desenvolvimento você vai ter que fazer um link daquela tese, depois a argumentação do seu ponto de vista com uma fundamentação teórica e o fechamento, e que a conclusão é abordar uma apresentação da proposta de intervenção com os 5 elementos e o fechamento. Essa organização das ideias, ela já flui, entendeu? Então, assim, quando você tem já o hábito mesmo de escrever a redação, e por isso que eu insisto em uma redação por semana, é justamente para poder facilitar. Outra coisa que é importante a gente fazer essas atividades no momento da aula mesmo. Sabe por quê? Porque quando você for fazer a sua redação lá no concurso, você tem um tempo, certo? Quando a gente faz na aula, automaticamente a gente tenta acelerar para poder, por conta do tempo mesmo. E a gente, nesse módulo 2, David, a gente precisa organizar também o nosso tempo. Então, assim, eu não posso responder essas Verdade. questões durante o dia. Não. Por quê? Porque lá na hora da prova eu vou ter um tempo limite para poder responder essas questões. Então, a gente aqui no curso, no módulo 2, a gente tem que aprender também saber administrar esse tempo. Então, assim, você vai perceber que esse módulo 2 vai trabalhar muito a questão da autonomia de vocês, né? Então vocês têm que ter essa autonomia de produção, tem que pensar mesmo, tem que forçar a mente para poder desenvolver e tudo com o tempo, tá? Porque lá a gente não vai ter o tempo que você quiser, né? Existe um tempo cronometrado, tá bom? E aí, você gostou dessa técnica de hoje? Gostei, gostei, show de bola. Ela aqui praticamente já desenvolveu a redação aqui já.
Pois é, sua redação está pronta, né? Só Aí agora faltou, é só só faltou eu estruturar e organizar aqui a introdução, que é com as duas teses, e aí já foi aqui já. tá feita isso. E aí pronto, Tá você feita a junta lá redação. com aquele esqueleto, fechou sua redação. Isso é bom, viu? É para questão de. Porque geralmente quando a gente não tem o hábito, não tem a questão da aptidão, de você está praticando mesmo, recorrente. Dessa forma aqui, que você bater o olho seguindo isso aí, pelo menos gravando isso aqui, você já vai embora, entendeu? Não trava. Geralmente a primeira pegada de uma pessoa que não tem a aptidão é chegar e travar. Meu Deus, É eu isso. começo E por onde? O agora, o que que é é que que eu eu vou faço? colocar no E papel? agora? E aí, essa questão aí, o tempo vai passando. Aí você não começou nem o primeiro tópico, nem o segundo, nem nada, nem a tese, você introduziu, entendeu? E já E com essas argumentações assim, ou seja, com esses questionamentos, a gente já tem o norte, ó, não, é isso aqui. Então, ó, eu sei que todo tema é problema, então eu vou buscar aqui as ações para intervir, os causadores e tal. A gente começa a ter essa pegada diferente aí, bacana. é isso. Esses questionamentos vão lhe ajudar a iniciar a sua redação, a ter ideias para essa sua redação, né? Então, assim, você já sabe qual é a estrutura, já sabe o que é que tem que ter. Então, esses questionamentos são essas ideias que agora você vai fazer a sua redação, que a maior dificuldade, né? É quando o aluno pega o tema e fala, eita, lascou, e agora? O que é que eu vou colocar no papel? Então, esses questionamentos é justamente isso, né? E aí você desenrola. E aí, David, o aluno tem que entender esses questionamentos são necessários e você não vai perder tempo em questionar, certo? Então é melhor você fazer esse rascunho aí de ideias para a sua redação. E aí, mais à frente, no momento que você estiver produzindo, organizando no papel, você vai ganhar esse tempo, do que você tentar pensar no momento que já estiver produzindo. Então, faz um rascunhozinho à parte e pronto. E segue aquela estratégia. Primeiro faz a leitura do tema, depois faz a leitura dos textos motivadores, depois retoma o tema novamente e aí responde os questionamentos. É a estratégia, porque aí você já vai direcionado, entendeu? Então, Verdade. facilita muito a vida de vocês. Alguma pergunta, David? Não, Vivi, graças a Deus não, tá tranquilo aí. Deu para Então, entender, deu pronto. para absorver o conteúdo aí, show de bola. Então, pronto. A aula hoje foi, a intenção foi essa. A próxima aula a gente já vai pensar em produzir introdução, tá? E aí, só que com o pensamento de vocês, eu quero que vocês façam análise também dessas introduções. Já está tudo preparadinho aqui, só para o momento. Sua redação dessa semana já vai estar bem adiantada, porque vai ser esse tema, né? Eu vou repetir o tema, já que ninguém conseguiu Eu vou entregar a aproveitar muita tempo. coisa aqui. E eu só vou aumentar o prazo lá na plataforma para que vocês possam entregar, porque a plataforma fechou ontem, né? Então, só vou aumentar o prazo para que vocês entreguem durante a semana, tá bom? Certo, certo. Então, é isso. Grande beijo. Aproveitem Obrigadão, aí. Vivi. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Um Tá? abraço. Aproveitem o Desliga, final de não esquece semana. de desligar não a gravação, Ah, viu? vou desligar agora. Tchau. Tchau, um abraço. Bom fim de semana. Bom final de semana.